Vamos lá? Tudo certo? Tudo pronto? Vamos começar? Sim, eu sou paranoico quando eu vou começar a gravar vídeo, eu fico olhando 1000 vezes o mesmo detalhe pra ver se tá tudo certo. Enfim, bom dia! Bom dia pra você que tá assistindo, tudo bem? Quer dizer, bom dia, não sei que horas que você vai assistir isso daqui. Eu tô gravando de manhã, acordei muito cedo, porque eu quero muito que isso aqui dê certo. Eu tô planejando isso aqui há muitas semanas e eu tô atrasado, na verdade já era pra ter começado, e eu espero que fique bom. Vamos ver. Eu sou péssimo com introdução de vídeo, e eu nunca sei como começar e como falar bom dia, mas esse vídeo ele tem que ser um pouco diferente de qualquer forma, né? Então, 2024 acabou, já foi embora. E eu vim pensando em várias formas de como fazer um vídeo de fim de ano pra vocês. Eu escrevi um roteirinho, tá aqui no celular, inclusive, que eu vou colar daqui a pouco, que com certeza eu vou esquecer o que eu tô falando. Mas de todas as ideias, uma delas prevaleceu, que eu acho que vai ser interessante e vai ser diferente dos outros vídeos de fim de ano que eu mostro pra vocês aqui no canal. Porque normalmente, né, como é que funciona? Eu pego a câmera, eu filmo tudo que tem ao redor aqui do colecionário e tal, tudo que eu tenho, mostro, vou comentando, esse daqui foi em tal lugar que eu comprei, esse daqui a Bandai não lança mais disso e tal. Eu comento assim, bem por cima, resumido, falando o que esperar, assim, no futuro e coisa e tal. E nesse ano eu falei, cara, vamos mudar um pouquinho essa receita. Tá citando aqui, de novo, um dos canais que eu gosto muito, que acompanho e que eu admiro, Figuraças. O Pernizelo falou uma frase que eu já falei várias vezes aqui também no canal, que ele diz o seguinte: a gente não coleciona bonecos, a gente não coleciona action figures, né? A gente coleciona histórias. Então foi baseado nessa frase que eu pensei nesse vídeo de fim de ano de 2024. Nessa época a gente começa a pensar já no próximo ano, né? A gente começa a fazer os planos, as metas, a gente quer que 2025 seja melhor do que esse ano, mas a gente também às vezes tem que olhar um pouco pro passado, né? A gente tem que pensar um pouquinho no que trouxe a gente até aqui, né? O que me fez chegar até aqui, o que fez eu ter tudo isso aqui que vocês estão vendo no fundo aqui do cenário, né? Então eu decidi fazer esse especial que eu vou chamar de As Origens do Meu Colecionismo. Basicamente eu vou contar uma história pra vocês aqui, obviamente que eu não vou contar a história inteira da minha vida, né? Mas eu vou contar uma história resumida em cada núcleo, em cada parte que vocês vão ver aqui do porquê que eu gosto tanto de tal coisa, porquê que eu cheguei ao ponto de ter isso aqui, tanto que eu tenho de Cavaleiros do Zodíaco, enfim, é isso. Essa é a minha ideia e eu espero sinceramente que vocês gostem. Eu falei pra vocês, tem um roteiro que eu escrevi aqui pra cada parte desse vídeo e eu vou ter que consultar, tá? Porque é muita coisa, ó, é muita coisa aqui, tá? Então eu vou ter que ir consultando aqui de vez em quando, vocês me perdoem. Mas nós vamos começar por Cavaleiros do Zodíaco, meus amigos. Cavaleiros do Zodíaco é o início de tudo, eu imagino que seja a parte primordial, aqui a parte mais importante, essencial desse canal. Primeiro, não só porque eu comecei esse canal depois que eu vi um review do Diego HDM fazendo a análise do Yoga de Cisne V2, que eu tenho aqui na coleção também, inclusive, porque eu lembro que eu comprei esse Yoga na CCXP de 2014 e eu não podia abrir ele, eu demorei um tempo pra poder abrir. E eu comecei a pesquisar vídeo na internet mostrando ele, né? Mostrando como que era a figura pra eu meio que matar um pouquinho a minha ansiedade. E aí eu descobri que tem essas pessoas que fazem os reviews, né? Que faz análise da figura e tal. E eu lembro que eu ri muito no primeiro vídeo do Diego. Inclusive, Diego, abraço, cara. Eu já encontrei com ele na CCXP, ele me tratou super bem. Eu falei pra vocês aqui até que foi um marco no canal, né? Pelos motivos que eu estou contando agora. Mas, enfim, ele foi um dos primeiros vídeos. Foi o vídeo dele que me inspirou a fazer os reviews, né? E começou com Cavaleiros do Zodíaco também. Mas, na verdade, a história que eu vou contar pra vocês, ela vem lá de trás, na verdade, não é na época que eu tinha canal do YouTube. E enquanto eu estiver falando aqui com vocês, vocês vão ver imagens aí da prateleira, de algumas peças em específico, conforme eu for contando essa história pra vocês, né, porque eu acho que vai ficar legal um formato de vídeo assim, o áudio na câmera é melhor e a imagem fica melhor no estabilizador no celular, pelo menos pra fazer essa parte de filmar a coleção. Vocês vão ver aí que a organização não tá muito diferente do ano passado na real, né, então aí, lá na parte de cima, começa pela Saga do Santuário, a gente vai ter ali os Cavaleiros de Bronze, vai ter a China ali, aleatória no meio, mas faz parte da Saga do Santuário também, o Jabu, que é um V1 secundário, que não lançaram mais até agora, não sei por que a Bandai não lançou. Teve aí o It, o Nat, o Gek, um monte de cavaleiro que a gente queria que tivesse, eles não fizeram até agora. Tem os Revival V1, e aí a gente passa pro Grande Mestre do Santuário, né, o grande vilão pra mim, na verdade, né, que é o Saga, que é o que eu mais gosto de todas as sagas. A gente vai ter aí Cavaleiros de Ouro embaixo, junto com as suas versões renegadas, já tem um Canon ali, Metal Club, que
Eu troquei a cabeça dele, coloquei a cabeça do cano de dragão marinho pra parecer oficial, entre aspas, porque o oficial é muito caro e eu não vou comprar agora. Mas a gente vê os Cavaleiros de Ouro aí, no geral, alguns deles. Eu queria ter mudado a posição pra fazer o vídeo, mas achei melhor deixar assim mesmo, talvez pro ano que vem, enfim, mais pra frente. E aí a gente vai, na sequência, a gente desce aqui um pouco e tem a parte de Asgard e Poseidon. Asgard é um dos sets que eu mais tô gostando de fazer e eu não posso parar agora. Na verdade, 2025 não vai, pode ser que não tenha tanta figura aqui no canal, pode ser que eu dê uma segurada nessa parte de colecionáveis, depois eu falo mais sobre isso, mas a parte de Asgard eu meio que tenho obrigação de terminar, porque só faltam dois, né? Falta só o Fenrir e o Mime, que mostraram recentemente, né? O protótipo, que tá lindo, inclusive, eu gosto muito do Mime, e é o set mais bonito de inimigos, entre aspas, dos cavaleiros, tirando os de ouro. Os de ouro são mais nostálgicos, né? Então eu acho que eles são mais bonitos, mas os de Asgard estão, cara, pra mim tá muito mais bonito que de Poseidon, por exemplo. Então eu tenho que terminar esse set e é meio que obrigação minha. E aí tem os V2, né? Que eu nunca me canso de falar pra vocês. Foi o primeiro set que eu fiz os Cavaleiros de Bronze e terminando essa parte da prateleira com o Poseidon, né? Que nem eu falei pra vocês, eu prefiro Asgard, mas eu também gosto muito do set de Poseidon. Infelizmente, eu não sei se eu vou terminar esse set tão cedo, se eu for terminar algum dia, né? Por conta das últimas 3 peças que, né? Foi um absurdo de caro pra mim, foi um estopim pra mim aqui, até o vídeo que eu tenho no canal falando sobre preço de cloth, e só piorou, tá? Depois daquilo foi piorando. Teve peça que eu peguei ainda no preço bom, eu consegui dar uma economizada, mas enfim, né? Sempre vai ser difícil colecionar, não tem o que fazer, é uma realidade pra todo mundo hoje em dia. E no último espaço, assim como no ano passado, a gente tem aqui Hades, tem uma exposição de Seiya na parte de cima ali, e enfim, aqui estão as peças mais grandiosas, digamos assim, e é onde eu mudei mais também esse expositor. Eu postei até um shorts no canal ali, falando que eu tava organizando tudo e tal, inclusive demorou, daquele shorts para eu começar a gravar esse vídeo, demorou bastante, então deve ter até meio empoeirado aí já, mas enfim, acho que não vai pegar na câmera, espero eu. Tem algumas novidades aí que eu acho que não apareceram no vídeo do ano passado, me corrijam se eu estiver errado, mas esse Yoga V3 eu acho que não tava no vídeo do ano passado, o Thanatos também não tava, se não me engano, o Thor de Fekda também não apareceu no vídeo do ano passado, mas enfim, é o que eu tô falando, eu posso estar errado, eu não lembro e eu também não fui consultar, eu deveria ter ido consultar o vídeo do ano passado, mas eu não fui. Mas enfim, como eu falei pra vocês, eu vou contar pra vocês um pouco do porquê eu gosto tanto de Cavaleiros do Zodíaco, né? Qual foi a origem de Cavaleiros do Zodíaco pra mim, tá? Então assim, vamos lá, voltando lá atrás, eu tinha por volta de 4 anos de idade, eu acho que até menos, até na verdade, porque 4 anos de idade na real é o registro que eu tenho, que eu já mostrei aqui no canal também, de quando os meus pais fizeram pra mim o meu aniversário de Cavaleiros do Zodíaco, né? Teve o bolo ali, eu acho que eu vou tentar achar a foto pra colocar aí na tela, mas se eu não achar, enfim, de quando eles fizeram pra mim meu aniversário com o bolo dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu ganhei o boneco do Ikki de Fênix, inclusive tem o vídeo no canal falando de quando eu conheci o Leonardo Camilo, falando por que foi muito especial pra mim esse dia, foi um dos melhores dias da minha vida, e esse foi o meu início com Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu sempre fui uma criança que gostava não, eu gosto ainda, na verdade, eu sempre gostei muito de brinquedo que montava, peça que você coloca no boneco, que transforma em alguma coisa, personagem tem transformação diferente, eu sempre fui fascinado por isso, entendeu? Então Cavaleiros do Zodíaco meio que foi a minha porta de entrada pro mundo dos animes, por mais que eu não soubesse o que era um anime na época, qual era a diferença para um desenho animado normal, americano, vai um Cartoon Network da vida, essa foi a minha porta de entrada pro mundo dos animes, né? E cara, Cavaleiros do Zodíaco sempre fez parte da minha vida, mas eu confesso pra vocês que teve uma época que eu acabei largando de Cavaleiros do Zodíaco, fiquei um tempo sem curtir, achando que era coisa de criança, eu sei, é meio idiota, eu pensando isso agora eu acho meio idiota, mas teve sim essa época, tá? Quando eu era menor, aí, mano, aí dane-se, eu lembro que eu ganhei, inclusive, alguns bonecos daqueles vintage antigos, né? Eu queria ter cuidado bem deles pra ter eles hoje pra mostrar pra vocês, mas enfim, né, eu era uma criança, mas eu lembro que eu já tive o Aldebaran de Touro, ganhei de Natal dos meus pais, eu lembro de ter ganhado o Shiryu de Dragão também, tudo desses antiguinhos vintage, tá? O Shura de Capricórnio eu tive uma época também, eu lembro de ter tido também o Sorento de Sirene, enfim, tudo dos antiguinhos, cara, eu era fascinado de montar e desmontar várias vezes, por isso que eu não cuidava direito também, eu não tinha esse conceito que eu tenho hoje de montar e deixar ele quietinho ali, nenhuma criança tem e não deveria ter, também pra falar a verdade, né? A criança tem que pegar o brinquedo e brincar, né? Essa é a função do brinquedo, né? Mas aí eu tive esse hiato, entre aspas, na minha vida, no qual eu não curti mais Cavaleiros do Zodíaco, parei de ver e eu voltei a ter esse contato por volta da minha 5ª série, eu não lembro exatamente quando, mas através de alguns colegas de escola que começaram a aparecer com os mangás de Cavaleiros do Zodíaco de novo, e eu falei, mano,
conhecia isso daí e tal. E aí eles, mano, mas por que você não gosta? É mó legal, que não sei o quê. Foi aí que eu comecei a ter noção da história de verdade. Porque antes, né, por motivos óbvios, eu não tinha essa, oh meu Deus, existe a saga de Asgard, Poseidon, tem Santuário. Eu não tinha a mínima ideia disso. E eu comecei a acompanhar depois desse hiato aí da minha vida. E comecei a gostar muito de novo. Falei, caramba, então não era coisa, muito coisa de criança. Ainda era, mas assim, tem um pezinho ali, olha, isso aqui, tipo, isso aqui é violento, pô, isso aqui é pesado, né? Cavaleiros do Zodíaco trata muito de temas pesados, de temas importantes, né? Tipo, o amor fraternal, enfim, essas coisas que eu já falei mil vezes pra vocês aqui no canal. E junto com essa volta aos Cavaleiros do Zodíaco, veio em mim de novo a vontade de ter os bonecos, né? Eu lembrei que eu tinha aqueles bonecos quando eu era criança. Será que dá pra achar ainda hoje em dia? E eu lembro que eu combinei com um colega meu na época, inclusive, falei, mano, vamos juntar dinheiro de algum jeito aí e vamos rachar e comprar os bonecos, colocar num expositor de vidro e tal, pra você ver, né? Na época eu já tinha esse pensamento de colecionador, de bonequeiro da vida. Mas por motivos óbvios, né? Ele pulou fora e com razão, na verdade, não tinha a mínima possibilidade da gente arranjar dinheiro na época, a gente não trabalhava nem nada, e enfim, ficou só no meu desejo mesmo de começar a comprar de novo esses bonecos, cara. Então, depois de um tempo, nos meus 12 anos de idade, eu lembro até hoje disso, cara, foi um momento muito especial pra mim, que eu fiquei, assim, atazanando meus pais, assim, direto, mano, eu queria voltar a comprar, queria boneco dos Cavaleiros de novo, e eu já tava, né, num ponto ali que eu já tava meio tipo assim, pô, sério, cara, você vai voltar pra esse negócio, tipo, pra essa criancice? E eu lembro perfeitamente da cena quando eu acordei no meu quarto antigo, no meu aniversário de 12 anos, eu lembro que eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo, eu acordei e a minha mãe me trouxe um pacote retangular com uma caixinha aqui, eu só descobri o que era quando eu abri, e tava lá, o meu Shido de Mizar Vintage da Bandai, começando de fato a minha coleção de Cavaleiros do Zodíaco. Foi nesse ponto que eu estabeleci o marco zero, entendeu? Agora vocês sabem por que o Shido de Mizar é meu guerreiro deus favorito, né? Não só por causa disso também, mas porque eu realmente curto o personagem. E a partir disso eu meio que criei uma regra pra mim mesmo, né? Eu prometi que eu nunca iria me desfazer, vender, e que eu ia cuidar direito de tudo que eu ganhasse de boneco, colecionável, no geral, que fosse presente, né? Inclusive eu tenho esse Shido de Mizar aqui comigo até hoje, e eu nunca vou me desfazer dele, né? E a partir disso, a gente foi, como é que fala? Crescendo, né? Eu fui expandindo os meus horizontes. Eu comecei a juntar ali um dinheiro que eu ganhava de mesada dos meus pais, e uma hora eu acabei pegando o Shun de Andrômeda, o V2, cabeçudinho, que tá aqui também até hoje na minha coleção, e logo em seguida eu juntei de novo, peguei o Shiryu, na época era muito barato, paguei R$92 no Shun e R$70 no Shiryu. Então, assim, lógico que pra época isso era mais caro, mas hoje em dia você fala, mano, que? Como assim, cara? E bem perto dessa época, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei o Seiya V2 e depois de um tempinho eu ganhei o Ikki também. E eu nunca tive o Yoga. O Yoga veio só quando eu comprei os V2 EX, foi o meu primeiro Yoga. E, bom, aí foi o meu começo dos cloths em si, né? Dos cloth meets, né? A partir disso, todo fim de ano, aniversário, eu pedia um cloth, né? Porque meus pais já olharam pra mim e falaram, bom, ele é uma causa perdida. Não tem o que fazer, ele gosta de bonequinho mesmo, então não tem como a gente negar, não tem como a gente tirar ele dessa. E todas as peças que eu ganhei de Natal, que nem esse Moody Ares 1.0, que eu vou tentar mostrar pra vocês aí, ele deve estar no fundo das coisas aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aí. Já tá bem velhinho, inclusive, mas tá aqui até hoje. Esse Minos de Griffon também eu ganhei de aniversário do meu pai, também tá aqui na coleção até hoje. E depois disso, depois de um tempo, né, começou a vir a minha fase adulta, eu consegui um emprego numa loja de sapatos aqui na minha cidade e comecei a comprar as minhas próprias coisas, né? Então, entre filme de DVD, jogo no geral, videogame, veio uma porrada de cloth e aí o bagulho foi pro espaço, né? Não parou mais. E eu não tinha, assim, um objetivo estabelecido, tipo, eu preciso pegar esses por causa de tal set que eu tô fechando. Não, eu ia pegando o que dava pra pegar. Então, era tudo quebrado no começo. Tinha um Espectro, um General Marina, um Cavaleiro de Bronze, aí veio a China, tipo, enfim. É tudo bagunçado. Depois, só que eu comecei a trabalhar em lugares melhores, comecei a ganhar uma grana a mais. Aí eu comecei a fazer o set dos V2, que eu falei pra vocês, o primeiro set que eu consegui completar, os V2 de Bronze e X, já não estão nas melhores condições hoje em dia, mas enfim, estão aí até hoje. Os de ouro, obviamente, foram os mais difíceis pra conseguir, os que eu mais demorei pra fechar, né, até agora, né, porque se for contar Poseidon, eles já demoraram mais se eu for fechar algum dia, mas demorou pra caramba pra fechar os de ouro, e
agora eu tô nessa de fechar os Guerreiros Deuses e os V3. Na verdade, os V3 eu já fechei, mas não deu tempo de mostrar o wiki, né, nesse vídeo de fim de ano. Mas ele tá vindo pra mim, tá? Vai ter vídeo aí no canal e eu espero que eu consiga mostrar pra vocês em breve. Mas enfim, cara, cada uma dessas peças aí na prateleira, cada uma dessas figuras tem uma história, tem um lugar, e eu consigo, se vocês quiserem, algum dia aí, por um motivo maluco aí, se vocês quiserem um vídeo de 3 horas de duração, eu posso contar pra vocês onde eu comprei cada um deles, a ocasião que foi, mais ou menos quanto eu paguei. Eu lembro basicamente todos eles, porque como eu tô falando pra vocês, isso tudo é história, cara, isso aí faz parte da minha vida, né? Eu sei que são bens materiais e que algum dia eu vou me desprender deles, mas enquanto eles estão aqui, eu gosto de olhar pra eles e lembrar, né, do quão importante eles são e do porquê eles fazem parte da minha vida, cara. Porque, como eu falei pra vocês, eu amo Cavaleiros do Zodíaco. Ó, tá vendo? Talvez eu não seja tão paranoico assim, ó. De uma parte pra outra já mudou o ângulo da câmera. Enfim, vai assim mesmo. E a segunda parte que eu venho aqui contar pra vocês nesse especial da minha história no colecionismo vai ser sobre Dragon Ball. Mais especificamente Dragon Ball Z, que foi como tudo começou na verdade. Mas vocês já vão entender essa parte da história. Cara, eu não posso negar que Dragon Ball fez tanto parte da minha vida quanto Cavaleiros do Zodíaco. Talvez um pouco menos. Eu gosto um pouquinho mais de Cavaleiros, não vou negar. Mas ele tá ali, ó. Tá no segundo lugar ou talvez dividindo o pódio ali no primeiro lugar com Cavaleiros. Vocês vão ver aí também, obviamente, que nem no Cavaleiros, a imagem aí, as imagens da coleção inteira, vocês vão ver como é que tá agora. Não teve muita mudança também, na verdade, eu não comprei nenhuma peça em 2024 de Dragon Ball, infelizmente não rolou, não teve jeito, porque, né, prioridades, né, a gente tem que estabelecer prioridades. Vocês vão ver aí que no quesito arrumação tá um pouquinho diferente com relação ao vídeo do ano passado, né, ele segue ainda o mesmo conceito que Cavaleiros do Zodíaco, né, por saga, mas ele é o contrário, né, ele começa com um clássico lá embaixo e vai subindo, vai pro Dragon Ball Z, Super, enfim, na verdade o começo ali vocês veem o Shenlong, né, o Goku com uniforme clássico, com a Tite, e tem um Osário ali no meio, junto com o Vegeta e o Nappa, porque, né, olha o tamanho da criança, ele tem que ficar nessa parte maior do expositor. Em cima ele já volta ao normal, entre aspas, e aí a gente vê mais peças do clássico, passa pela saga Saiyajin, tem ali o Yantia, o Goku, com o bastão clássico dele também. A gente vai pra saga Frieza, que eu queria ter mais peças do que eu tenho, mas como eu disse pra vocês, eu parei um pouco com Dragon Ball, né, por motivos que eu já falei. A gente segue aí com a saga Cell, né, Android, Cell no geral, tem muita história com relação a esses androids, eu já falei pra vocês aqui no canal, e na verdade eu tenho uma ideia de começar aqui uma série, talvez sejam shorts, talvez sejam aí, sei lá, enfim, vídeos curtos mesmo na horizontal, contando histórias individuais aí do que aconteceu com algumas peças. Aí Dragon Ball teve aí essa peça do Android 17 e o A18 também junto, e o Goku Instinto Superior, exclusivos de evento que eu perdi por um tempo, ficou perdido no oceano. Enfim, é uma longa história, já tem no canal e talvez eu conte de novo lá pra frente. Mas a gente segue aí com a nossa coleção. Depois de Android a gente vai ter a parte do Majin Buu aí, que é uma parte bem grande, na verdade, da coleção. E tá faltando o Kid Buu aí, Goten, Trunks, tem muita coisa dessa saga que a Bandai não anuncia, não faz mais, não sei porquê. Mas enfim, né, a Bandai tem as prioridades deles lá, que a gente nunca vai entender. Depois a gente vai ali pelo polêmico Dragon Ball Super, tem muita peça do Super aqui também, e inclusive finaliza na outra parte do expositor ali, com mais peças do Super, do filme do Broly, e um Goku Super Saiyajin 4 do GT, que eu falei que eu ia pegar o Vegeta pra fazer par com ele, mas não rolou, tá? Então essa é a minha organização aí na coleção de Dragon Ball, que eu comecei lá por volta de 2016, quando eu peguei o Vegeta Super Saiyajin, o Premium Color Edition, né? Eu já tinha visto várias peças antes na CCXP, eu tinha visto o Frieza já, eu falei, nossa, é legal, é uma coleção bacana, mas não ia, eu gostava sempre mais de Cavaleiros, e aí, de novo, por conta do Diego HDM, que fazia muito review de Dragon Ball, eu acabei começando a pegar também, e, enfim, me influenciou também, de certa forma, e estamos aí hoje com esse tamanho de coleção. Mas a minha história com Dragon Ball também começou lá atrás, não tanto quanto Cavaleiros do Zodíaco, mas como eu já falei pra vocês, também fez grande parte da minha vida, né? Eu lembro que eu tinha lá uns meus 5, 6 anos de idade, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu tava na casa da minha avó e veio uma criança, que eu não lembro quem era também, com um livro ilustrado do Goku, do Dragon Ball clássico, na época, né? Eu confesso que eu não dava muita bola na época, foi só depois que eu comecei a gostar, né? Mas eu lembro que essa criança veio com esse
livro ilustrado e ela me deixou colorir uma imagem do Goku. E eu lembro que eu fiz tudo errado, estraguei o livro da criança. Inclusive, se por um acaso do destino você estiver vendo esse vídeo hoje, desculpa por ter estragado o seu livro, mas enfim, talvez tenha sido o meu primeiro sinal de que eu era daltônico, eu não sabia na época. Mas enfim, aí foi meu primeiro contato com Dragon Ball, né? E eu não me interessei muito, que nem eu falei pra vocês. O meu interesse veio depois, quando eu tinha 7 anos de idade. E pra contar essa parte da história pra vocês, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, contar uma história dentro da história. O que acontece? Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai precisou trabalhar fora do Brasil. Ele precisou fazer um trabalho pra empresa dele lá no Canadá. E ele ia ficar 6 meses longe, e aí a empresa foi lá e deu um jeito, arranjou pra ir a família inteira junto. Então eu fiquei 6 meses no Canadá, e lá aconteceram muitas coisas que passaram a fazer parte da minha vida, da minha infância, coisas que eu comecei a gostar por causa dessa viagem. Por quê? Eu fui pra lá, eu era uma criança meio que, como é que eu posso dizer? Eu não tinha amigos lá, né? Eu ia pra escola, tudo, aprendi inglês, inclusive, por causa disso, mas eu não tinha amigos, né? Eu não tinha, sei lá, a família inteira não tava lá pra sair, fazer alguma coisa. Enfim, eu ficava mais em casa, assistindo televisão, assistindo desenho animado e descobrindo várias coisas que eu não conhecia antes, que inclusive vão virar outros assuntos, daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Mas foi nessa época, nesse ponto que eu ficava quase o dia inteiro assistindo televisão lá, que eu conheci de novo Dragon Ball, na verdade Dragon Ball Z, né, que foi o que realmente me atraiu pro negócio. Como eu tinha dito pra vocês antes, eu sempre gostei de boneco que você monta a peça, né, armadura de Cavaleiro do Zodíaco, Transformers e transformação de personagem também no geral. E o que me cativou dessa vez foi a saga Frieza, por isso que a saga Frieza é a minha favorita, foi a primeira que me fisgou, né, pra essa franquia. E eu lembro, assim, perfeitamente da sensação que eu tive de terror, de desespero deles fugindo do Frieza, fugindo do Vegeta também, até certo ponto. E aí quando chega na parte da batalha dele e ele começa as transformações dele, cara, eu lembro que eu falei, caraca, isso é muito louco. Tem as armaduras também dos Saiyajins, né? Tem aquela cena do Vegeta fazendo eles experimentarem as armaduras, falar, a armadura da gente é resistente e tal. Mas o ápice mesmo... Peraí, que eu esqueci de ligar uma luz e eu notei agora. Peraí, rapidão. Ó, a diferença que tava fazendo aqui agora que eu reparei, gente. Desculpa. Mas o ápice mesmo veio quando apareceu a primeira transformação do Goku Super Saiyajin. Que eu imagino que não tenha sido uma coisa icônica só pra mim, né? Mas pra todo mundo que curtiu Dragon Ball, pra quem fez parte dessa época, o Goku Super Saiyajin, né, foi um marco muito importante para a história dos animes no geral. E foi o que me fisgou completamente para Dragon Ball, né? Então, assim, eu passei a assistir muito desse desenho enquanto eu tava lá no Canadá. E quando eu voltei para cá também, eu comecei a descobrir coisas novas, comecei a acompanhar a história, né? Você imagina, inclusive, o impacto que teve para mim quando eu voltei. Eu lembro que eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, tinha o filho dela assistindo lá Dragon Ball, olhei pra televisão, falei, que é isso, cara? Que porra é essa? Por que tá todo mundo no Super Saiyajin? Tava o Gohan, o Vegeta, o Trunks, todo mundo de cabelo loiro. Eu falei, mano, o que aconteceu? Que saga é essa? E vocês vão se lembrar que eu falei pra vocês lá atrás que teve um hiato na minha vida que eu parei de gostar de Cavaleiros do Zodíaco, né? Dragon Ball entrou nessa lacuna aí e ficou muita parte da minha vida comigo por causa disso, né? Inclusive, eu comecei a acompanhar o mangá de Dragon Ball. O primeiro mangá que eu comprei na minha vida foi de Dragon Ball, muito antes de me interessar pela história de Cavaleiros de novo. Eu lembro, inclusive, o número do mangá da saga Buu, que era o 42, tinha um Goku com uma moto na capa. Eu lembro que eu desenhei esse Goku, mandei para concurso de desenho para tentar ganhar o PlayStation 2. Inclusive, uma parte muito importante da minha coleção que eu não posso deixar de falar pra vocês, né, falando do mangá do Dragon Ball, é sobre essa coleção que eu tenho, esse Grail aqui, é a coleção completa do Dragon Ball em japonês, do clássico até o Z. E ele tem uma história muito engraçada também, na verdade, né, que isso aqui tava pegando pó no armário, em cima do armário da minha namorada, e o cachorro latindo, né, pra pegar no áudio, e ela nem lembrava que tava lá, era do primo dela, na verdade, que hoje tá morando no Japão. Aí eu lembro que eu fui arrumar o quarto, ajudar ela a arrumar o quarto, depois da viagem que ela fez, e aí eu falei, cara, tem uma coleção do Dragon Ball aqui em cima, e ela falou, eu nem lembrava, que até pode ficar pra você. Eu lembro que eu até falei, manda mensagem pro seu primo, ver se tá tudo bem lá, e ele falou, ok, pode ficar, então tá aqui hoje essa coleção de Dragon Ball completa do mangá. Enfim, Dragon Ball começou na minha vida por conta desses acontecimentos, e aí vocês devem estar me perguntando, e boneco? Boneco antigo, você teve alguma coisa que fez você ter vontade de colecionar? Até tive, assim, uns bem, assim, Piratex da vida. Eu não lembro se alguns que eu ganhei eram originais, mas foi bem pouco comparado
relacionado a Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu lembro que eu ganhei, por exemplo, um Piccolo de Natal da minha tia. Era um Piccolo que você desmontava a capa dele, inclusive, era mó legal. Eu tive, que eu comprei aqui na minha cidade mesmo, um Goku Super Saiyajin do GT, ele pequenininho, que você montava um cabelo atrás dele, ele virava Super Saiyajin 3. E aí, no mais, eu lembro que eram só aqueles bonecos pequenininhos que era tudo trocado, sabe? Que você não sabia quem era quem. Era tipo Vegeta com a roupa do Goku, Gohan com roupa de Broly. Era uma zona. Mas eu lembro que eu tive bastante desses, do GT, inclusive. Foi a época que começou a lançar o GT depois. E eu gostava bastante de um Vegeta que eu tenho. Acho que foi o que mais me marcou, um Vegeta Super Saiyajin que eu tive naquela época. Mas enfim, e aí depois eu voltei pros Cavaleiros, mas o Dragon Ball continuou ali pau a pau, digamos assim, né? E até hoje ele se mantém no pódio ali. Pelo menos no segundo lugar ele tá, né? E por isso, inclusive, que eu acho que eu tenho até mais peças de Dragon Ball do que de Cavaleiros, se você for contar. Mas é que Dragon Ball começou mais barato, né? Do que Cavaleiros. E, enfim, hoje eu parei. Mas, algum dia aí, depois de cumprir alguns objetivos que eu tenho aqui, eu ainda pretendo voltar e fechar o set da Saga Frieza, pegar as peças do GT, que tá saindo bastante agora. Mas, enfim, cara, Dragon Ball é muito especial pra mim também. Me ensinou muita coisa, faz parte da minha coleção. E é por conta disso que eu tenho também essa parte do colecionismo aqui de Dragon Ball, né? E tudo isso foi passado pra mim através do maravilhoso mestre Akira Toriyama, e que descanse em paz aí, né? Que já nos deixou, infelizmente, mas, né, fez grande parte indiretamente da minha vida aí. Lá, segundo dia de gravação, se der tudo certo, vai mais uns 5 aí pra gente acabar. Pera aí, deixa eu consultar minha cola aqui, que eu preciso lembrar como é que eu começo essa parte. Na real, esse roteiro tá servindo mais pra me guiar, né? Eu dou uma olhadinha aqui e depois vai do jeito que vier da minha cabeça. Eu acredito que essa parte da história não vai ficar muito longa, mas eu queria comentar um pouco sobre a minha parte da coleção de Digimon. Cara, Digimon é uma coisa que, apesar da minha coleção ser pequena, vocês vão ver aí também as imagens, eu só tenho essa parte recente dos Digivolving Spirits, que eu fiz a linha completa. Inclusive a Bandai engavetou eternamente essa coleção, sabe-se lá o que eles vão fazer agora com relação a isso. Lançaram Model Kits, lançaram SH Figuarts, tem bastante peça de Digimon, mas eu tenho um histórico, digamos assim, uma história com esses Digivolving Spirits que eu vou contar pra vocês agora. Digimon apareceu pra mim na mesma época que eu comecei a gostar mais de Dragon Ball. Na mesma viagem que eu falei pra vocês que eu fui pro Canadá, eu comecei a assistir muitos desenhos e aí algumas formas novas de entretenimento começaram a aparecer. O Dragon Ball foi novo pra mim também, mas eu já conhecia, eu já sabia que existia. Digimon não, até então eu conhecia Pokémon. Pokémon eu conhecia bem antes, já tinha visto o filme, já tinha, enfim, visto vários brinquedos. Não tem uma parte muito grande da minha coleção aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tenho os card games até agora de Pokémon, coleciono, gosto bastante também, mas eu tenho que dizer pra vocês que Digimon tem um espacinho especial aqui, tá? Porque eu sempre achei a história muito melhor do que Pokémon. Eu gosto mais dos personagens, eu gosto mais do design dos Digimons, enfim, eu só gosto mais, é só a minha opinião. Mas foi nessa viagem onde tudo começou. Eu lembro que eu comecei a assistir, era um canal da Fox que passava lá na televisão e, bom, eu acho que eu não preciso explicar muito pra vocês. Se eu gostava de coisa que transformava, que montava a peça, você imagina a minha felicidade de criança quando eu via os bichinhos evoluindo, né? Cada um tinha sua evolução, e a forma campeão, a forma mega, a forma ultimate, pra mim foi um choque muito grande, todos eles. E eu lembro que eu ganhava uma mesadinha também lá do meu pai no Canadá, ele me dava $1 de vez em quando, e eu ia num Walmart que tinha perto da casa que a gente tava lá, e aí eu pegava uns bonequinhos bem pequenininhos lá, cara, e era barato mesmo, e era muito bem feito, cara, uns bonequinhos do Digimon, que fazia algumas coisas, tipo, aleatórias, tipo, esse daqui ele mexe os bracinhos, esse daqui mexe a cabeça pro lado, sei lá, enfim. Mas foi aí que começou o meu interesse pelos bonecos, pelos brinquedos do Digimon. Hoje em dia, eu tenho card game também, já fiz unboxing aí, inclusive, no canal, mas o meu maior carinho é pelos bonecos, principalmente esses que transformam, e eu lembro que a forma que eu vim a conhecer esses bonecos antigos da Bandai, não tô falando desses atuais que eu tenho não, os antigos da Bandai que também transformavam, que eu não lembro nem o nome da linha agora, eu conheci quando eu voltei dessa viagem, né, então eu já tava viciado, no bom sentido, em Digimon, voltei pra cá, e a minha madrinha e meu padrinho apareceram pra mim com um boneco desse que transformava, e você imagina, né, a criança, eu gostava de transformar
transformação e tudo mais. Eu falei, meu, existe esse boneco que transforma de um Digimon pro outro? Aí eu pirei, né? Você imagina a criança na hora, né? Mas enfim, essa é uma coleção que eu tenho orgulho de falar pra vocês que eu tive todos, tá? Eu tive o Greymon que virava Metal Greymon, o Agumon que virava War Greymon, o Garurumon, tinha o Birdramon que virava Garurumon, não, desculpa, Garudamon, fala direito. Tinha o meu favorito, que era o Kabuterimon, que virava Mega Kabuterimon. Tinha o Patamon, também virava Angemon. Enfim, cara, foi uma coleção maravilhosa. Mas, como eu disse pra vocês, não era uma época que eu sabia cuidar muito bem das coisas. Na verdade, muitos brinquedos, muita coisa que vinha parar na minha mão eu quebrava. Infelizmente, eu não sabia cuidar mesmo. Mas, esse foi o meu início com o Digimon, né? E eu acabei perdendo todos esses daí. Continuei acompanhando a série e anos depois, a Bandai anunciou esse relançamento, essa reformulação dessa linha de Digivolving Spirits, né? Que, de novo, ressaltando, eu fico muito triste deles não terem continuado. Não sei o que aconteceu, pra falar a verdade. Eu acho que era uma linha que tinha muito futuro, muito potencial e parou. Simplesmente tinha, né, uns protótipos. Acho que eu já falei pra vocês aqui no canal até. Tinha bastante protótipo mostrado da Piomon. Tinha umas imagens de projeto do Gomamon, da Palmon. Eu não sei o que aconteceu. Espero que eles voltem algum dia, né? Porque tem linha que a Bandai engaveta e depois de muitos anos eles voltam. Então, não sei, pode acontecer, né? Mas independente disso, apesar desse tamanho pequeno da coleção, não é o que importa, né? Não é o tamanho da coleção que importa. Se a Bandai voltar a soltar alguma coisa e eu continuar acompanhando, eu vou ficar muito feliz. Talvez eu venha acompanhar outras linhas de Digimon. O card game eu tô gostando bastante. Eu acho, inclusive, um dos card games, se não o card game mais bonito já feito. E, cara, de qualquer forma, seja lá o que eles forem lançando, eu vou estar olhando, vou estar observando, vou tentar colecionar, porque Digimon guarda também uma parte muito especial da minha infância, cara. Tá, em compensação, essa última história que foi meio curta, acho que essa vai ser mais longa. Vamos falar um pouquinho de Yu-Gi-Oh! Cara, eu acho que Yu-Gi-Oh! É uma das coisas que tá ali quase chegando no nível de Dragon Ball, pra mim. De tanto que eu acompanho, de tanta coisa que eu tenho aqui, por mais que não ocupe tanto espaço quanto os colecionáveis, os bonecos, a minha coleção de cartas já é um negócio que é tão grande já, é um negócio que eu gosto tanto, que, enfim, é um negócio gigantesco, assim, um negócio que eu acho muito especial pra mim. Eu não sei outra forma melhor de descrever, tá? Mas como é que começou a minha história com Yu-Gi-Oh? Bom, vamos lá, voltando de novo. Na época de escola, quando eu tinha 11 anos de idade, se não me engano, 10, 11 anos de idade, já sabia de Cavaleiro Zodíaco, já sabia de Dragon Ball, já tava tudo isso na minha cabeça, mas daí começou a aparecer esse desenho na TV Globinho, né, que eu acompanhava a TV Globinho pra ver Digimon, pra ver Dragon Ball, né, sim, eu fui uma das pessoas que ajudou o Goku a fazer a Genkidama, inclusive, e aí começou essa febre, cara, começou esse desenho aí, desse moleque com cabelo esquisito jogando carta, e as criaturas saíam da carta, né, tipo assim, normalmente eu falo pra vocês que eu gostava de anime, de desenho, que tinha alguém que transformava armadura e tal. Não tinha isso no Yu-Gi-Oh! De certa forma. Tinha as criaturas que usavam armadura, o Yugi transformava também, né? Ele virava o faraó pra duelar, mas não era por causa disso, era mais por causa das cartas mesmo. Eu gostava muito, gosto até hoje, da arte das cartas. Inclusive, meu primeiro contato em colecionar Yu-Gi-Oh! Não foi comprando as cartas de verdade, foi desenhando as minhas cartas, né? Ter as cartas naquela época era um negócio absurdo. Na verdade, eu nem sabia que existia as oficiais, e eu lembro que eu gravava o desenho e ia fazendo carta por carta, tipo assim, o Yugi apareceu com uma carta nova, falou, opa, peraí, esse aqui é o Castor Guerreiro, então peraí, vou desenhar o Castor Guerreiro. Eu fazia do papelão, inclusive, não era nem um papel cartão mais fininho, eu fazia de papelão mesmo, colava em cima, fazia um deck que ficava desse tamanho e levava na escola. Cara, e foi uma época absurda, tão grande também quanto Beyblade, talvez, né? Beyblade morreu depois e ficou no limbo, talvez algum dia eu faça um review de alguma Beyblade pra vocês aqui no canal, mas foi mais ou menos na mesma época. Yu-Gi-Oh! Pra mim, sempre significou um pouquinho mais porque ele se manteve também depois e, enfim, é mais grandioso pra mim, é isso. Mas aí começaram a aparecer as crianças da escola que tinham as cartas verdadeiras, né? E aí é aquele negócio, acho que todo mundo passou isso na escola em algum momento da vida, sei lá, enfim. Acontecia bastante na minha escola, de alguém ter um brinquedo muito legal, de ter uma coisa nova e ficar todo mundo em volta assistindo. Yu-Gi-Oh! Era uma febre na época, então todo mundo se juntava em volta daqueles, acho que eram 2, 3 meninos que tinham as cartas originais. E eu já, nossa senhora, meu Deus, existem as cartas de verdade? Eu fiquei fascinado
colecionado. E por conta disso, lá vai o Ícaro encher o saco dos pais dele de novo pra comprar as benditas cartas. Nossa, mas eu torrei tanto a paciência deles, tanto, até que finalmente eu ganhei de aniversário um deck do Yu-Gi. Eu lembro que foi, inclusive, uma decisão muito difícil na minha vida. Pra uma criança, essa é uma decisão difícil, que o meu pai falou pra mim que eu tinha que escolher entre o deck do Kaiba e o do Yugi, né? E basicamente eu na minha cabeça pensava, bom, então eu tenho que escolher o dragão branco de olhos azuis ou o mago negro. No fim das contas, eu acabei pegando o do Yugi porque ele é o protagonista e porque o starter deck dele é um pouquinho mais legal, né? Ele tem cartas mais icônicas, né? Vem lá o Rei Caveira, vem o Castor Guerreiro, o Guardião Celta, a Maldição do Dragão, o Gaia, enfim, pra mim era um deck mais icônico e eu acabei escolhendo esse, né? De novo, eu gostaria de dizer pra vocês que eu cuidava bem das minhas coisas e que eu tenho esse deck até hoje aqui comigo, mas eu não tenho, infelizmente. Hoje eu tenho, assim, o equivalente a esse deck aqui. Eu tenho as cartas pra montar o starter deck do Yugi, mas não é exatamente aquele que eu ganhei naquela época. Mas enfim, de qualquer forma, foi um dos dias mais felizes da minha vida que eu tive meu deck do Yugi e depois disso, assim como pra muitos colecionadores, muitos jogadores aí, né, eu acho que eu não tô sozinho nessa ao dizer que vieram as cartas não oficiais, né, porque era uma febre tão grande que todo mundo começou a fabricar do jeito que dava pra lá e pra cá. Então tinha as cartas no tamanho verdadeiro, que você comprava o deck e pagava, sei lá, R$10, e tinha as pequenininhas de banca de jornal que, nossa, aí sim foi um vício, cara. Isso aí eu realmente comprava, sempre que eu ia na banca, comprava, sei lá, quantos mil pacotinhos lá, também não é assim, mil é expressão, tá? Mas era muita cartinha, cara, era muita coisa. Inclusive, eu lembro que eu corria atrás dos 3 dragões brancos de olhos azuis, do Exódia, deuses egípcios, enfim, eu corria atrás de montar todos os decks que eu queria fazer na época, dos personagens, e era a forma que eu tinha na época pra colecionar, pra jogar o card game, pra duelar com os meus colegas de escola, né? Só depois de muito tempo, na mesma época mais ou menos que eu comecei a colecionar os meus cloths, né, que veio o Shun 1.0 cabeçudinho lá, que eu comecei a ter a vontade, falei, mano, eu queria ter as cartas originais de novo, comecei a ter essa vontade de aprender a jogar mesmo, né, de ver as regras. Inclusive eu era o chato da escola que ia jogar, as pessoas queriam jogar de qualquer jeito, eu falava, mano, não é assim que funciona, não é assim que joga, e eu era esse chato. Enfim, até hoje eu sou, na verdade, já trabalhei em loja de card game e eu ficava lá de juiz enchendo o saco da galera, mas enfim, talvez hoje em dia eu já esteja mais enferrujado e não saiba de algumas coisas, mas eu continuo colecionando e continuo adorando card game, como vocês já sabem, né? Mas enfim, voltando um pouco, já tava perdendo o fio da meada. Foi nessa mesma época que eu juntei mais um dinheiro, né? Além de ter juntado pra comprar o Shun, eu juntei lá um dinheiro pra pegar o meu primeiro deck original, cara. Eu lembro que eu paguei R$39,90, eu lembro exatamente quanto foi, e foi o deck Chamas da Destruição, deck estrutural Chamas da Destruição. Acho que era assim o nome, mas eu vou pôr a foto aí na frente pra vocês verem. Eu enchi o saco do meu pai pra ele me levar lá na Liberdade, no Sogo Plaza, e eu subi no segundo andar, e não vou mencionar o nome da loja que eu comprei, porque é uma loja que tem um atendimento péssimo, então eu prefiro não mencionar. Mas esse foi o início de verdade da minha coleção de Yu-Gi-Oh! Eu lembro que eu peguei esse deck e fiquei feliz da vida. Aí eu jogava com meus colegas no colegial, e era um deck muito bom, inclusive. Eu não tinha essa noção de carta proibida, limitada ainda, então eu usava o pote da ganância que vinha junto lá, e era muito bom. E depois dele começaram a vir os próximos, né? Eu comecei a juntar mais dinheiro, e aí eu comprei, eu lembro, um deck do Yugi Evolution no Anime Dreams, eu paguei 30 conto também. Depois vem o deck do Kaiba, algumas cartas do deck do Yugi do Kaiba eu ainda tenho aqui, mas como Yu-Gi-Oh! É um jogo muito de troca, né, você troca a carta pra você pegar as que você quer, eu não tinha ainda essa, como é que eu falo, essa visão de querer manter o deck completo. Então algumas cartas dos decks eu ia passando, outras eu mantinha, então tem carta que eu tenho até hoje e tem carta que eu não tenho mais. Se eu soubesse também eu tinha mantido, mas enfim, é assim que funciona a vida e a gente não sabe dessas coisas, né. Mas assim foi seguindo a coleção aí, eu fui comprando lata, fui comprando deck que ia saindo, tudo que vai saindo de produto nostálgico eu pego até hoje, por conta dessa história que eu tô contando pra vocês, o tanto que eu gosto dos clássicos do Yu-Gi-Oh! Ó o passarinho atrapalhando o vídeo, né? O tanto que o anime clássico me marcou, eu falo isso toda hora nos vídeos pra vocês aí, o tanto que eu gosto do Mago Negro, do Dragão Negro de olhos vermelhos, o Exódia, Dragão Branco de olhos azuis, enfim, é uma coisa que me marcou muito. Eu tenho uma coleção hoje aqui que eu estou organizando, não vou conseguir mostrar pra vocês ela 100% nesse vídeo, e na verdade nem dá, é humanamente impossível, mas é uma promessa que eu fiz, acho que até desde o começo do meu canal, de fazer um vídeo completo, né, com a coleção completa de Yu-Gi-Oh! Vai ser um vídeo separado, vai dar certo, vai acontecer em algum momento. Eu tô quase terminando, inclusive, de organizar as cartas aqui, cara, tá quase terminando, eu juro pra vocês, mas ainda não vai ser dessa vez nesse vídeo, tá? Eu tô mostrando algumas cartas principais aí, algumas pastas que eu deixei mais enfeitadas, digamos assim, com as cartas mais clássicas, e em breve, se
der tudo certo, eu faço aí um vídeo pra vocês. E vai ser um prazer, na verdade, vai ser um negócio que eu tô bem ansioso pra mostrar pra vocês, porque assim como tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui hoje, eu amo Yu-Gi-Oh, cara. Tem vários card games aqui, eu coleciono Magic, tem Pokémon, tem Digimon, tem um pouquinho de One Piece aqui agora também, mas Yu-Gi-Oh sempre vai ser o meu card game favorito, vai ser o que mais me causa nostalgia, me traz pro passado, me lembra da minha infância, e eu tenho que agradecer ao nosso querido Kazuki Takahashi, que também nos deixou, infelizmente, mas graças a ele eu fui muito feliz por muito tempo, e ainda sou, na verdade, né? Então, obrigado aí, mestre Kazuki Takahashi. Graças a você, toda vez que eu olhar para essas cartas, eu vou enxergar muito mais do que um simples jogo, um simples desenho, mas também uma parte da minha vida muito importante. Minha história com relação a Transformers vai ser um pouquinho mais curto, eu imagino, mas se eu paro pra pensar agora, mano, Transformers eu acho que foi o que eu mais tive de brinquedo quando eu era criança. Eu conheci o Transformers por conta de uma série muito antiga que passava na HBO, que não chamava Transformers, pois é. Antes de conhecer de fato Dragon Ball, Digimon, me aprofundar na história de Cavaleiros do Zodíaco, era uma série chamada Beast Wars que me fez conhecer esses personagens. Então assim, antes de saber quem era Bumblebee, Optimus Prime, era o Optimus Primal pra mim, entendeu? Era o protagonista que virava o gorila. Tinha o Cheetor, tinha o Rat Trap, não eram os Autobots, eram os Maximals que chamava, e não era Decepticons também, eram os Predacons. Cara, o Megatron virava um dinossauro, pra mim aquilo era sensacional. E aqui eu tenho que deixar uma menção honrosa pra minha mãe. Cara, ela acordava de madrugada nessa época pra pôr pra gravar a fita pra mim, pra eu assistir essa série Beast Wars que passava na HBO. Então ela acordava de madrugada, colocava pra gravar e depois parava de gravar, sei lá que horas que ela fazia isso, mas graças a isso eu passei a gostar muito da série e também ganhei várias vezes de Natal, de aniversário, bonecos antigos do Beast Wars. Tinha um que se transformava em leão, tinha um monte de personagem aleatório que eu nem lembro quem era, na verdade que nem aparecia na série, mas eu gostava muito, cara, eu gostava muito, transformava, né, eram personagens que se transformavam, então pra mim tava valendo. E eu confesso que hoje em dia eu olho pra minha coleção, que não é muito grande de Transformers, tem coisa que eu tenho guardado de quando eu tinha 7 anos de idade, tá no armário aqui em algum lugar, mas tem um presente que eu tenho do Canadá também, da época do Canadá, que eu ganhei de aniversário lá, que era o Jetstorm, da série Beast Machines, que vinha depois do Beast Wars, mas eu confesso que eu gostaria de ter feito mais vídeos relacionados a Transformers no canal. Eu fiz um review do Optimus Prime lá atrás, do segundo filme dessa franquia do Michael Bay, que é um review que pra mim já tá ultrapassado, eu queria refazer de novo de alguma forma, e eu queria fazer mais vídeos com outras peças, mas, né, infelizmente, como já disse pra vocês, a gente tem que estabelecer prioridades, e eu acabei não comprando mais nada de Transformers. Existe aí uma porrada de peça, inclusive relacionado ao Beast Wars, já teve até o filme do Beast Wars junto com os Transformers atuais aí, que na verdade são os antigos, né, porque tem um anime antigo dos Transformers que veio muito antes e eu não assisti, tá, mas eu passei a conhecer o Optimus Prime mesmo, Bumblebee, por causa dos filmes. Infelizmente, são filmes que todo mundo odeia, acho que é uma palavra muito forte, mas é um filme meio, né, meio mais ou menos, não é o que todo mundo queria. E eu não vou mentir pra vocês e falar que eu amo esses filmes, que eles são, nossa, maravilhosos, eles são meio zoadinhos mesmo. Inclusive eu fui ver o Último Cavaleiro no cinema, quase dormi, mas eu também não posso ser hipócrita, não posso mentir pra vocês e falar que eu não gosto de ver eles se transformando, a animação deles brigando, enfim, pra mim isso sempre vai ser sensacional e vale a pena às vezes assistir os filmes do Transformer por causa disso. Agora, por causa daquelas histórias de ser humano, de menininha com 18 anos que tá reclamando do pai, eu passo longe, tá? Inclusive tem um filme novo do Transformers que eu não vi até agora, da animação lá, o primeiro, mas enfim, isso fica pra outro assunto. Independente, Transformers faz sim muita parte da minha vida também, parte da minha coleção, parte do meu passado, e eu gostaria sim de no futuro trazer mais reviews pra vocês de outras peças. Vamos ver, né? Quem sabe, só o futuro dirá. Bora lá, terceiro dia de gravação aqui, se não for o quarto e eu tô confundindo as coisas, mas eu tenho hoje pra gravar esse vídeo, editar, postar no canal, ou seja, se eu não conseguir gravar agora, vai atrasar esse vídeo de fim de ano, mas daí paciência, fazer o quê? Mas em compensação, eu acho que as próximas histórias são mais curtas, então acho que vai dar tudo certo, espero eu que dê tudo certo. A próxima parte dessa história que eu conto pra vocês é relacionada a tudo que eu tenho que envolve heróis, tá? Heróis da DC, da Marvel, vocês vão ver aí que tem uma parte da coleção que é boneco, action
action figure, chame como você quiser. Vai ter parte aí que é Blu-ray, filme, mas as duas meio que se conversam ali, é meio que parte da mesma história. E como eu falei pra vocês, é uma história mais breve também. Então, eu tenho um pouco de vergonha, na verdade, nessa parte, porque eu conheço a DC muito antes do que a Marvel, e vocês vão ver aí nas imagens que tem muito mais coisa da Marvel do que DC, tá? Isso é uma coisa que futuramente eu pretendo consertar, entre aspas, mas sei lá, vamos ver, né? Só o tempo dirá. O meu primeiro contato com esse mundo dos heróis, na verdade, foi com o Batman, e foi especificamente o Batman do Michael Keaton, né? Dos filmes lá antigos, de 1989, se eu não estiver falando errado. Eu acho que eu vi o Batman Returns primeiro, e depois eu vi o do Jack Nicholson e tal, e eu tenho sim um carinho muito grande pelos filmes também do Joel Schumacher, por mais que eles sejam filmes zoados, ninguém gosta, tem aquele negócio do Batman Mamilos, enfim, é um filme que eu gosto muito, tenho aqui na minha coleção os Blu-rays desse filme também, inclusive eu lembro uma história pra deixar contado aqui que eu acho interessante, de eu ter ido comprar lá na Saraiva em Campinas esses Blu-rays, e o cara falou, mas tem o Cavaleiro das Trevas aqui, eu falei, não, eu não quero o Cavaleiro das Trevas, eu quero o Batman e Robin e o Batman Eternamente. O cara, sério? Você quer esse? Tipo, por que, cara? Os outros são bem melhores, mas enfim, eu tenho também a coleção do Cavaleiro das Trevas, em certo ponto, eu tive inclusive duas coleções do Cavaleiro das Trevas, a edição normal dos Blu-rays, e eu tenho uma edição de colecionador também que tá aqui até hoje. Tenho também essa parte do Snyderverse aí, né? Eu comecei a pegar o começo e hoje em dia, não é que eu me arrependo, mas eu fico triste por ter acontecido o que aconteceu, né? Era um universo que eu acho que até tinha uma salvação, entre aspas, mas acabou, né? Eu tô ansioso pra ver o que eles vão fazer com o Superman aí em 2025. Mas, né, eu tenho aí a representação na coleção do Batman nos Batmóveis, né? Eu tenho aí o Batmóvel do Michael Keaton, tem um grandão, um pequenininho que vinha no posto de gasolina, na promoção do posto, que eu não lembro agora qual era. Tem um Batmóvel, inclusive, que eu tenho aqui até hoje, que ele tá desmontado, que foi o primeiro vídeo que eu tentei fazer pro canal, montando ele, enfim, foi a primeira tentativa de vídeo, eu fiz no Movie Maker, e eu desmontei ele de novo pra gravar algum dia, e finalmente postar isso aí pra vocês, tá? Mas é o que tem de representação de DC na minha coleção. E Marvel, eu tenho assim uma história relativamente, como é que eu posso dizer, nostálgica, digamos assim, também, mas não é assim tão antiga quanto a DC, né? Eu acompanhei ali os filmes do Tobey Maguire quando eles lançaram, só o primeiro que eu não vi no cinema, a minha irmã foi ver no cinema, e aí ela veio falar pra mim que era muito bom. A partir daquele momento eu passei a gostar muito mais do personagem, né? Até assisti os desenhos antigos do Homem-Aranha, do X-Men também, enfim, mas eu passei a gostar realmente da Marvel a partir do filme do Tobey Maguire, do Homem-Aranha. E dali pra frente eu acompanhava quase todos, né? Até os ruins, né? O filme do Justiceiro, aquele filme do Hulk antigo também, eu acompanhava quase todos. Mas eu tenho que confessar pra vocês que a coleção começou a surgir realmente a partir do MCU, desse projeto que eles começaram lá do Homem de Ferro de 2008. Eu fiz até vídeo aqui no canal fazendo resumo de todos os filmes pra preparar pro Vingadores Ultimato. Até hoje eu acompanho porque não é, como eu tô falando pra vocês, não é uma parte tão antiga da minha infância essa parte de heróis, mas é uma coisa que me fez, assim, me faz muito bem. Vingadores Ultimato, por exemplo, foi a melhor experiência que eu já tive em qualquer filme do cinema. Foi um negócio que eu queria esquecer pra passar de novo, tá ligado? Quando as pessoas fazem essa pergunta pra você, o que você esqueceria pra ter a mesma experiência de novo pela primeira vez? Vingadores Ultimato, sem dúvida alguma, e talvez Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas enfim, Ultimato é um pouquinho mais, e é basicamente isso que me fez gostar desse núcleo de heróis, né? Como eu falei pra vocês, não tem muito, assim, história, não tem, essa parte é mais curta, mas vocês estão vendo aí nas imagens agora que eu comecei a pegar os Marvel Legends. Os Marvel Legends foram mais influenciados, na verdade, pelo canal do Chartmus Prime. Eu comecei a assistir bastante reviews, como eu falei pra vocês, e eu conheci o canal dele, ele fazia bastante Marvel Legends, e eu me interessei pela linha. Depois vieram aí os SH Figuarts também, de Ultimato, por conta do filme do Ultimato. Eu falei, mano, pelo menos essas peças eu quero ter, eu quero fechar esse set do Thor, do Homem de Ferro, do Capitão América com o Mjolnir, importante, e o Thanos, né? O Thanos, eu tenho 3 Thanos aí. Eu queria trocar, na verdade, esse do Guerra Infinita, porque já tem um mais bonito que esse, né? Tem aquele set Marvel Legends com os 5 filhos dele, e, enfim, talvez algum dia eu vá pra esse ponto, mas enfim, é isso, essa é a minha pequena história aí relacionada ao mundo dos heróis. Eu ainda gosto muito de Marvel, de DC. Eu queria, inclusive, fazer mais vídeos falando sobre os próximos filmes que vieram depois aí na fase 4, fase 5, que a galera dá um hate fudido em cima. Eu gosto, na verdade, da fase 4. Sim, eu gosto, não tem o que fazer. E conforme eu for encontrando brecha, eu volto aqui pra falar sobre os outros filmes assim que der. Talvez eu faça um resumo mais pra frente de novo, mas eu garanto pra vocês que eu sempre vou estar acompanhando esse mundo.
E assim a gente chega no último núcleo de histórias que eu vou contar pra vocês. Eu falo histórias no geral porque são várias pequenas coisas que eu vou falar agora, não porque elas significam menos pra mim do que as outras que eu contei, mas porque tem menos história mesmo, tem menos coisa pra contar pra vocês. Então, são pequenas partes aqui da minha coleção que você vê um cantinho, tipo assim, Power Rangers, por exemplo. Power Rangers é uma coisa que eu cresci assistindo, sempre gostei. Eu já fiz, inclusive, ganhei fantasias de Power Rangers, tenho até hoje aqui o capacete do Ranger vermelho, pretendo fazer cosplay algum dia, fiz o vídeo aí do unboxing pra vocês também. Tive o Ranger azul que virava a cabeça, o antiguinho, inclusive, por isso que eu corri atrás desses, como é que é o nome? Retromorphing da Hasbro, que foram relançados. Algum dia eu ainda pretendo pegar os da Bandai antiguinho pra fazer a comparação pra vocês, mas eu amo muito Power Rangers, sempre gostei. Quero pegar os SH Figuarts também, que pra mim é a coleção suprema que foi lançada até hoje, mas enfim, a minha história com Power Rangers é basicamente isso. Eu cresci assistindo desde pequeno, desde que eu tinha, sei lá, também meus 3 anos de idade, talvez, e, mano, eu tô muito ansioso pra saber o que vem aí da franquia. Estão dizendo que vai ter filme novo, eu amei o filme de 2017, não sei por que teve, que não teve continuação, mas enfim, o que for saindo aí, eu vou acompanhando também. Tem também uma parte minúscula de Disney ali, barra Pixar, né, tem um Quasimodo que eu gosto bastante também da minha coleção, e o Woody e o Buzz, pra mim são ali, se não os melhores personagens da Disney no geral, os que eu mais gosto, são um dos e os que representam bastante também a minha vida por conta de serem brinquedos, né? Brinquedos colecionáveis, entre aspas também, chame do que você quiser, mas eu achava muito legal desde que lançou o primeiro Toy Story essa ideia de que esses brinquedos têm vida e que eles se importam com você, né? Que eles se importam da forma como você trata eles. Inclusive uma coisa que me fez começar a pensar um pouco sobre esse negócio de tratar melhor, de cuidar melhor dos brinquedos, né? Então Toy Story sempre fez parte da minha vida também. Chorei que nem uma criança no Toy Story 3. O 4 já não gostei tanto assim. Nossa, a galera tá complicada aqui do lado hoje. Espero sinceramente que o Toy Story 5 venha a consertar o que o 4, na minha opinião, cagou, porque pra mim o 4 ele é legal, é um filme divertido, mas o final dele não me desce, mas sempre vou continuar acompanhando também. Tem vários filmes da Pixar que eu gosto também, que eu não tenho nada representando aqui. Os Incríveis, Monstros S.A., enfim, é um mundo que eu gosto bastante também e que eu acompanhei bastante desde criança. Outras coisinhas que vocês vão ver aí meio embaralhado no vídeo aí, meio bagunçado no meio das coleções aí, coisa de Harry Potter que eu sempre gostei muito também. Eu assisti Harry Potter na idade do Harry, fui acompanhando todos os filmes na idade que ele tava nos filmes. Antes eu não gostava, foi a minha irmã, na verdade, que me fez assistir, na verdade, porque ela gostava e ela arrastou todo mundo pra assistir junto. E eu comecei a gostar muito, muito de Harry Potter. Eu adoro Harry Potter. Senhor dos Anéis eu gosto muito também. Tem uma parte aí em específico desses pequenos núcleos que vocês vão ver que já tá tomando uma proporção um pouquinho maior, que é o One Piece. Vocês vão ver que já tem uma parte do colecionário aí, já teve bastante review no canal, já gastei uma grana nesse Kaido, inclusive. Já adianto pra vocês que talvez não tenha tanto review de One Piece também daqui pra frente. Tem 2 peças pra chegar pra mim ainda, tá? Que eu tô esperando, mas enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas One Piece também faz uma parte bem, assim, especial da minha vida também agora, apesar de ser a coisa mais recente entre tudo que vocês estão vendo aqui. Eu comecei a assistir em 2023, sim, depois de muito tempo relutando, falando que o traço era ruim, não me atraía. Eu já tinha tentado assistir algumas vezes, tentei ler o mangá, já vendi mangá, inclusive, aqui que eu tinha começado a comprar e depois não aguentei também. Teve um amigo meu específico, o Bruno, que já apareceu, inclusive, num vídeo curto lá do Instagram, fazendo review de um Goku, Instinto Superior lá. Ele me convenceu com o seguinte argumento. Cara, One Piece é uma coisa que é um dos maiores fenômenos, se não o maior fenômeno em questão de anime, de entretenimento no mundo, e quando acabar, vai ser um negócio épico que vai tomar conta do mundo inteiro. Você não vai querer estar de fora disso. E aí, na época, tava saindo também imagens do Gear 5, do Luffy, que no começo eu não gostei, mas conforme eu fui assimilando, digamos assim, eu passei a gostar e eu falei, tá, talvez seja interessante e talvez esse amigo meu esteja certo. Então, eu me dediquei muito e, tipo assim, eu chegava do trabalho e assistia 20 episódios por dia. Eu falei, mano, então se é pra assistir, então eu vou assistir tudo. Se é pra falar mal do negócio, eu vou assistir tudo pra ter argumento pra falar, entendeu? E no fim das contas, eu amei One Piece também, acompanho até hoje, tô nos atuais. Na verdade, acho que eu deixei 2 episódios pra trás agora, mas eu preciso assistir aqui já tô quase no atual. O mangá também eu tô acompanhando de vez em quando. E aí tem essa parte da minha coleção aí pequena, mas bem simbólica também, representando essa última aventura que eu tive aí nos animes dessa história aí dos nossos queridos Chapéus de Palha, né? Chapéus, fala direito, Ícaro? Ali do lado, inclusive, dessa coleção de One Piece,
tem uma peça de Kimetsu no Yaiba, que também é um anime recente, mas eu comecei a acompanhar antes de One Piece, lá em 2019 mesmo, quando soltou, por conta da minha namorada. Ela começou a assistir e eu fui assistindo de canto, assim, parece interessante. E aí eu falei, vamos assistir do começo? Aí ela assistiu comigo tudo de novo, e eu adoro Kimetsu no Yaiba também. Dizem que tem um final meio zoado, mas até o momento, até a quarta temporada que todo mundo falou que é horrível, eu adorei, amei, achei legal eles terem tirado um pouco o pé do acelerador, né, pra ter essa preparação pra última saga. E, enfim, tenho acompanhado bastante, gosto muito do Rengoku, que é o meu personagem favorito. Eu acho que é muito legal quando eles conseguem conciliar, tipo, trilha sonora com cenas impactantes, lutas legais em animes. Eu acho que é o que mais me empolga em questão dessas animações, cara. E Kimetsu no Yaiba fez isso perfeitamente. Assim como o My Hero Academia também, que eu tenho 2 pecinhas aqui, queria ter mais também, futuramente, vamos ver se dá certo. Mas My Hero Academia também tem vários momentos que eu acho épicos, empolgantes, tem parte que eu chorei também. E são 2 animes que fazem bastante parte aí também da minha história, entre aspas, mas que tem pouca representação por enquanto aqui. E pra finalizar essa última parte desse especial, a última história que eu conto pra vocês, é mostrando essa última estante, esse último expositor, que contém ali todos os meus filmes, né, série, o Friends, que eu gosto muito, tem a box que eu tenho até hoje. Na verdade, eu preciso correr atrás do Blu-ray, não tenho até hoje, mas é uma representação de uma série que eu gosto muito. Tem uma parte de Star Wars ali também, mas o geral aí dessa prateleira, a parte maior que vocês vão ver, é a parte de jogos, né, a parte de jogos que tem sido muito importante pra mim também recentemente. Começou lá atrás, há muito tempo, quando eu era, sei lá, eu tinha 3 anos também, 4 anos, enfim, que a gente tinha aqui um Mega Drive. Eu jogava aqui com as minhas irmãs, a minha mãe jogava junto, meu pai jogava junto, cada um tinha o seu jogo favorito. Eu jogava bastante um jogo do Tiny Toons e tinha um do Mickey também, do Castelo de Ilusões do Mickey, que a gente gostava bastante. Sonic eu passei a conhecer também no Mega Drive, mas foi lá naquela viagem que eu falei pra vocês que eu fiz pro Canadá que eu conheci o PlayStation 1. Meus pais compraram pra mim e pra minhas irmãs pra gente jogar. Eu joguei muito Spyro, joguei um pouquinho de Crash, tinha um jogo de Fórmula 1 também que meu pai comprou, que ele gostava muito, tinha um jogo do Vida de Inseto que eu tenho aqui até hoje. Na verdade, o Spyro, infelizmente, eu acabei emprestando pra uma pessoa que nunca mais me devolveu, e aí dali em diante, todos os Playstations que foram saindo, eu fui acompanhando, fui gostando muito de cada geração. PlayStation 2, o 3 foi um marco pra mim, PlayStation 3, porque foi quando eu comecei a trabalhar, eu comprei com meu dinheiro, comecei a correr atrás da minha própria coleção. Foi mais ou menos na mesma época ali que eu comecei a comprar mais Cloth também, mais Yu-Gi-Oh! Enfim, todas essas coisas que eu falo pra vocês que eu gosto muito, mas é uma coisa que tem feito mais parte do canal aí, eu acho que vocês têm reparado bastante, né? E enfim, o que eu posso adiantar pra vocês, inclusive aí, com relação a essa parte que eu falei pra vocês, dos colecionáveis diminuírem um pouco aí em 2025 no canal, é que eu tenho me divertido bastante fazendo lives recentemente, e é um núcleo que eu tenho gostado mais, sem falar que tem alguns objetivos aí da minha vida que eu quero cumprir, eu preciso cumprir, que envolvem não gastar tanto dinheiro. E tá ficando difícil de comprar colecionáveis. Pra quem coleciona sabe disso e acho que vai concordar comigo. E, enfim, eu adianto pra vocês isso, que 2025 provavelmente eu vou focar um pouquinho mais nas lives e menos nos colecionáveis. Vai ter coisa de colecionável? Vai. Yu-Gi-Oh!, por exemplo, é uma coisa que eu vou continuar pegando. E algumas figuras aí que forem aparecendo, tipo o set dos Guerreiros Deuses que eu falei pra vocês que eu preciso completar, provavelmente vai aparecer aí no canal também. Mas eu vou tirar um pouco o pé do acelerador por conta desses objetivos que eu tenho. Depois que eu cumprir esses objetivos, com certeza eu vou voltar e vou comprar mais coisa. Mas essa parte das lives é uma coisa que, como é que eu posso dizer? Tem me agradado muito, entendeu? Tem me feito bem fazer essas transmissões. Tudo bem que eu comecei a fazer, parei, depois fiz de novo, parei de novo, e agora eu tô tentando manter o ritmo de novo. É sempre assim, mas sempre me faz muito bem fazer essas lives, tá? E eu espero que eu continue mantendo o ritmo pra vocês aí, tá? Mas, enfim, é isso. Essa é a última parte das histórias aí, de todos os núcleos de colecionáveis. Talvez eu tenha esquecido uma coisa ou outra, mas você pode ter certeza que tudo que vocês estão vendo aqui nesse quarto, nesse colecionário, faz uma parte muito importante da minha vida. Tem uma história por trás. Se eu fosse contar tudo, obviamente, como eu já falei também, ia dar um vídeo aí de 5, 6, até 10 horas, talvez fosse dar. E algumas coisas também eu vou contando pra vocês aí, conforme for passando o tempo, né? Eu vou fazer um vídeo curto aí, contando tal caso que aconteceu com tal figura,
com carta de Yu-Gi-Oh! Também. Enfim, tem mil coisas que eu posso ir contando pra vocês. E na verdade é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso continuar fazendo, pelo meu bem-estar, tá? Eu não passei um ano muito bem aí, 2024, eu preciso falar pra vocês. Eu não costumo ser essa pessoa que reclama todo fim de ano, esse ano foi uma bosta, esse ano foi isso, foi aquilo, mas esse ano realmente aconteceram umas coisas meio ruins comigo aí, eu não tenho como negar, mas eu acho importante também eu ter contado essas histórias pra vocês, primeiro porque tudo isso aqui faz bem pra mim, é uma coisa que me mantém pra cima, me ajuda muito, e tudo isso me lembra outras coisas especiais que me fazem bem, como a minha família, que sempre me apoiou, os meus pais sempre me apoiaram também, sempre, digamos assim, que eles possibilitaram tudo isso aqui se tornar realidade, né? Todas as vezes que eu falei, eu queria voltar a colecionar Cavaleiros do Zodíaco, eu queria ter o deck do Yugi, eu agradeço de coração aí por tudo o que todo mundo fez por mim, não só os meus pais, as minhas irmãs também, a minha namorada também, que, cara, tudo o que tá acontecendo nesse canal atualmente é por causa dela, tá? A câmera que eu tô gravando com vocês veio dela, o tripé ela me deu de presente, a parte que eu uso pra fazer a live também, a webcam que eu uso pra fazer a live, ela me deu de presente também, então assim, isso é uma coisa que me faz terminar o ano muito melhor do que eu esperava que fosse terminar, porque o apoio dessas pessoas é muito importante, e o apoio de vocês também é muito importante, e me faz muito feliz quando eu vejo que alguém gosta do meu vídeo, que alguém comenta, alguém, sei lá, dá o like aí, enfim, eu gosto muito de ver que vocês estão gostando, e me faz muito bem. É basicamente isso o que eu tenho pra falar pra vocês, e tentando aqui ser o menos clichê possível, como todos os anos, eu queria desejar pra vocês um feliz ano novo, que 2025 seja muito melhor pra todos nós, que vocês alcancem o objetivo de vocês, corram atrás, não desistam do sonho de vocês, muita saúde, muita felicidade, prosperidade, e eu espero que vocês estejam aqui também pra acompanhar o canal em 2025, espero trazer melhores conteúdos pra vocês e sempre continuar evoluindo, certo, gente? Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí desse especial, e enfim, boas festas pra vocês, e tudo de bom, muito obrigado mais uma vez. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, tchau!